No vídeo de hoje, vamos aprender como transformar a sua letra em um quadro decorativo, de maneira fácil e rápida. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Paula e hoje a gente vai bordar essa letra que é super fácil de fazer. Aqui eu estou utilizando um tricoline, mas você pode usar também um algodão cru ou um tecido da sua preferência. Esse bordado funciona para qualquer letra que vocês quiserem bordar. Aqui eu estou deixando a fonte utilizada e o tamanho que está para o meu bordado. Eu fiz uma borda oval mesmo, porque eu vou enquadrar nesse formato oval, mas se você for fazer num quadrado ou mesmo num bastidor redondo, é só fazer essa borda num tamanho um pouquinho menor do que a sua moldura. Eu já passei a minha letra aqui para o tecido. Eu estou usando uma caneta que apaga com calor, uma caneta fantasminha, a gente acha fácil em armarinhos. A gente vai começar sempre dividindo a letra em partes para bordar. Nesse caso aqui do P, eu vou bordar primeiro o pezinho dele, eu dividi ele aqui no meio e eu vou subindo primeiro uma lateral com uma fileira de pontos do lado da outra, depois aqui no meio, e aí eu preencho essa outra parte. Para só então depois eu preencher essa barriguinha aqui do P. Algumas bordadeiras preferem primeiro fazer o contorno e depois vir preenchendo, mas eu no caso já vou subir com meus pontos sem fazer esse contorno. A gente vai começar bordando a letra com ponto partido, e para o ponto partido é importante a gente usar sempre o número de fios na agulha, números pares, porque a gente vai partir esse ponto em dois. Então aqui eu estou com 4 fios. O primeiro pontinho eu faço um ponto reto no começo do nosso risco. Agora eu volto aqui para o lado do direito, um pontinho lá para frente, e vou entrar com a minha agulha no meio do ponto anterior, tanto no meio da largura dele quanto do comprimento dele. Agora mais um pontinho para frente e volto entrando no meio desse ponto anterior. Por isso que é importante usar número par de fios para ficar um bordado mais uniforme. Nessas partes que tem a curvatura da letra, é importante que o seu ponto não seja muito grande para poder ficar mais bonito o teu resultado. E agora a gente vai fazendo isso até chegar lá na base da letra. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês, que está aparecendo agora para vocês, que é um bordado que a minha filha faz bastante para vender. Ela usa também o ponto partido, esse é exatamente que a gente está usando, mas ela põe uns detalhes de flores na letra, que fica bem bonito. Vou deixar aqui como referência para vocês. Está aparecendo também o perfil dela no Instagram, porque ela borda bastante quadrinho para quarto infantil e pode dar bastante ideias ali para vocês darem uma olhada, tá bom? Agora eu já estou chegando aqui no final. Toda essa parte aqui que tem uma curvatura, eu diminuo sempre um pouquinho o tamanho do ponto para dar mais certo, né? Para poder fazer essa curvatura aqui. Agora aqui já chegando no final, eu vou fazer um último ponto. A agulha está lá atrás, eu já venho bem ao lado dele. Vou fazer mais uma fileirinha para ir subindo, preenchendo. E aqui é importante estar bem alinhada essa agulha para ficar bem retinho o contorno da letra. Como eu não fiz o contorno anteriormente, né, para depois vir preenchendo, é importante todo esse contorno dele, essa fileira que faz o contorno, ela ser bem alinhada. E aqui é só a gente se atentar mesmo para o ponto estar bem próximo à fileira anterior. E a gente vai repetir esse processo, subindo e descendo até preencher toda a letra. A minha linha já está acabando, então vou fazer um último ponto. Faço um nozinho lá atrás, no avesso, de arremate. Venho já com a minha linha nova na agulha e sigo bordando de onde eu parei.
Eu vou continuar bordando até preencher essa primeira metade, até aqui o meio dessa perna da letra P. Aí, olha, tá vendo? Agora eu já cheguei aqui na letra, no meio da letra, mas vai ficar esse pedacinho aqui que eu vou ter que fazer esse preenchimento. Aí venho com essa fileirinha reta aqui no meio. E embaixo também eu vou ter que dar uns pontinhos aqui para preencher esse espacinho que ficou. E depois eu vou preencher essa outra metade da letra da perninha do P, igual a gente fez a primeira parte. E aí eu finalizei a letra P fazendo essa parte da curvatura do P, também com uma fileira ao lado da outra, exatamente como a gente fez ali no começo, na perna da letra P, tá bom? Agora a gente vai fazer o ponto corrente húngaro trançado. A gente vai fazer um primeiro ponto reto, aí eu venho com a minha agulha um pontinho lá para frente e vou passar com a minha agulha entre o tecido e esse ponto que a gente fez. Passei com a minha agulha por baixo, vou voltar lá para trás no mesmo buraco que havia saído inicialmente. Fiz um pontinho corrente. Agora eu saio um ponto lá na frente. E aí, eu, em vez de passar embaixo desse ponto que a gente acabou de fazer, eu vou passar no penúltimo ponto. Passei a minha agulha por debaixo do ponto, não puxo ela toda, tá vendo que fica... Ele tem que ficar assim um pouquinho solto, essa laçada. Volto com a agulha lá para trás, sem puxar toda a linha, vai ficar assim um pouquinho aberto. Aí vou um pontinho lá para frente. E agora eu vou pular esse ponto que a gente acabou de fazer, esse que está aberto, e vou passar com a minha agulha dentro desse outro ponto para só então puxar toda a linha. Eu primeiro puxo a linha para só então puxar a agulha. Agora eu vou lá para frente de novo. Tá vendo que a gente não puxa toda a linha, fica essa laçada aqui, esse ponto fica aberto ainda. Saio com a agulha um pontinho lá para frente. E vou passar, eu tô passando por cima dessa linha do ponto que tá ali solto e por debaixo do ponto anterior. Não puxo ainda a agulha, puxo a linha para só então depois puxar minha agulha. Agora de novo, eu levo a minha agulha lá para trás, junto ali de onde a gente havia saído. Um pontinho lá para frente. Passo por baixo ali do penúltimo ponto que a gente fez, não solta a agulha, puxa a linha para só então puxar a agulha. Aí volto aqui de novo no meio, sem puxar toda a linha, esse ponto vai ficar aberto. Voltei lá para frente, agora passando por debaixo do ponto ali, puxo com a minha mão a linha para só então puxar minha agulha. Aí de novo volto a agulha ali no meio, saio um pontinho lá na frente, vou passar com a minha agulha por baixo do ponto, puxo com a minha mão essa linha para ajustar, para só então puxar a agulha. Fiz esse ponto, volto a agulha lá para trás, deixo o ponto aberto, saio um pontinho lá na frente e volto com a minha agulha passando por baixo desse ponto. Ajusto ele com a minha mão, para só então puxar a agulha. Eu puxei demais, ali tinha um fiozinho solto, eu voltei para arrumar. Ele é um ponto trabalhoso, mas o resultado dele é tão bonito que vale a pena. Vou deixar ele aqui aberto, volto lá para trás e vou fazer isso, a borda toda, esse contorno todo que eu estou fazendo aqui. Eu vou precisar colocar mais linha na minha agulha e não é muito fácil, ó. Eu vou pegar uma outra agulha e vou deixar aqui já posicionada embaixo desse ponto onde eu tenho que passar a agulha. Puxei a agulha lá atrás, arrematei. Agora, já com a minha linha nova na agulha, eu saí um pontinho lá na frente e vou passar aqui, olha, onde estava essa agulha marcando essa posição, eu passo por debaixo e vou continuar bordando normalmente.
Agora eu já fiz a volta toda e, gente, não foi fácil achar como que a gente finaliza esse ponto. Eu vi até literaturas, eu tenho aqui um livro de bordado, mas não tinha nada em como a gente finalizar no caso quando é oval, que eu preciso dar continuidade, ou quando é redondo, que ele precisa terminar com uma continuidade. Esse foi o único jeito que eu achei. Se vocês souberem outro jeito, por favor, me ensinem. Até essa parte aqui, olha, falta fazer um pontinho. A gente vai fazer normalmente, como estava fazendo. Ajustei. Só que o último ponto que a gente tem que fazer, a minha agulha voltou ali, você tá vendo a minha linha? Olha, ela voltou encostada no primeiro ponto que a gente havia feito, aquele primeiro ponto reto. Ela saiu ali, eu ajustei mais um ponto, voltei ali junto do primeiro ponto que a gente havia feito e agora a agulha volta dentro da primeira argola que a gente fez. E faço um último ponto aqui, ajusto a linha, puxei tudo, fez uma argola, uma trança, né? E vou levar minha agulha lá para trás dentro desse primeiro ponto que a gente havia feito. Essa foi a solução que para mim funcionou melhor. Mas se vocês souberem alguma outra dica, por favor, deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu sei que é um ponto trabalhoso, mas vale super a pena porque o resultado dele é bem bonito. Depois vocês me contam o que vocês acharam da dificuldade dele. Obrigada a você que chegou até o final do vídeo aqui comigo. Deixa seu like, seu comentário, que é super importante aqui para mim. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!